Vocês se lembram daquele vídeo que eu falei que antigamente as mulheres tinham mais filho do que nós e hoje em dia fica criticando a gente por ter filho nova? Teve uma mulher que ela falou assim, ó. Pelo menos eles casavam novo, mas vivia até o fim. Sabe por que o povo antigamente vivia até o fim? Porque o homem pintava, bordava. Tinha homem que tinha para mais de 5 mulheres e as mulheres tudinho caladinha. Tudo caladinha. Hoje não, minha filha. Hoje em dia as mulheres se aprendeu a se valorizar. Aí por isso que não vai até o fim. Cada gracinha que ele faz a gente já deixa, porque é sinal que vai fazer de novo. Não é? Não é? Aí tem que viver no tempo do rom-com-com, é? Que o povo era levando chifre, mais chifre. E fazia coisa errada, e fazia coisa errada. E o cara ainda vivia atrás. Tu ainda tá naquele tempo, é mulher? Pois fica, vice. Depois que tu tiver igual um pé de avela, com a cabeça assim. Aí tu pronto, aí tu não deixa não, tá certo? Faz um balanço pra ele se pendurar.